Boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao segundo dia do encontro entre jornalismo e literatura, organizado pelo curso de jornalismo da Unibrasil. Antes da gente começar, eu queria agradecer novamente à professora Maura Martins, que é a grande organizadora, mentora, como diz o David da rádio, do nosso projeto, o Alex Wolff, que é um dos nossos grandes... faz tudo, resolve as coisas. Ele parece aquele personagem do Pulp Fiction que resolve quando um corpo aparece dentro de um carro. Então, o Alex sempre quando tem alguma coisa para fazer muito estranho, o Alex é chamado. E o pessoal da Caverna Band, que tem feito um trabalho sensacional no começo, antes da gente ouvir. Eu acho que a gente não deu atenção suficiente, mas os meninos são muito talentosos. E além do Yuri, do Carlos, do Denis... o Ramon, que não estava aí hoje, mas a gente teve também o Ângelo tocando hoje, o premiado rockstar do curso de jornalismo. O David Musso, que está aqui comandando a Rádio Web. E hoje é um dia muito especial no nosso encontro. Ontem a gente teve uma palestra muito legal do Edivaldo Pereira Lima. E quando a gente foi buscar o convidado de hoje, ele nos contou que estava vendo o final da palestra pela internet lá em Brasília ontem. O que mostra que, sim, o nosso negócio funciona, que é o de transmitir informação à distância. E esse nosso convidado é o Marcelo Canelas, que é um dos repórteres mais importantes no país hoje. Ele produz um tipo de reportagem que é sempre a reportagem que a gente imagina que vai fazer quando entrar na televisão. Claro que muitos de nós gostamos do chamado hard news, gostamos de trabalhar com a informação quente, mas também nós sonhamos com um momento que nós vamos poder fazer as reportagens com tempo, com uma equipe preparada, passar muito tempo com o mesmo grupo, o editor, o cinegrafista, criar um estilo, criar uma forma de ver as coisas. E o Marcelo representa muito bem esse tipo de jornalismo. O tipo de jornalismo que a gente gostaria de ficar fazendo o tempo todo, né? Viajando, conhecendo, participando da vida das pessoas, mais tempo do que os 15 minutos que você tem para uma entrevista, para sair correndo para outra e assim sucessivamente. O Marcelo hoje produz material para o Fantástico, produz um material nobre que a gente vê no horário da televisão, da emissora que tem a maior audiência no jornalismo, na TV aberta. Então, com certeza, a experiência dele vai ser muito rica para a gente também. E ele ainda tem o adicional de ser gaúcho, então a Maura sempre convida, de alguma maneira matreira, um gaúcho para vir falar aqui. A colônia gaúcha sempre se ajuda diplomaticamente a ficar dominando todos os espaços do Brasil. Então, eu gostaria que vocês acolhessem com carinho o nosso convidado, Marcelo Canelas. Pessoal, vou falar de pé, que sou repórter, não consigo falar sentado. Eu estou há 20 anos na TV Globo. E confesso para vocês que nunca me acostumei com essa história de ser repórter da TV Globo. Cada vez que me apresentam assim, que é um repórter muito conhecido, na TV Globo, um trabalho muito importante, eu não consigo receber isso como uma coisa natural. E aí as pessoas me perguntam, por quê? Aí eu conto 3 historinhas que se passaram comigo. A primeira, eu estava no avião, sentou uma senhora do meu lado, olhou para mim e disse assim, o senhor é da televisão, né? Digo, sou. Ela disse assim, da TV Globo, né? Sou. Do Jornal Nacional? Digo, sou. Aí ela disse assim, eu sabia, Caco Dornelles. Misturou Carlos Dornelles com Caco Barcelos, para falar de uma terceira pessoa que era eu. Outro dia eu estava numa livraria, aí tinha uma senhora olhando uns livros assim, e eu estava do outro lado da prateleira, e ela olhava para o livro, olhava para mim, olhava para o livro, olhava para mim. Aí eu pensei assim, pô, essa senhora me reconheceu, né? Até que ela não se aguentou, pegou o livro, deu a volta, olhou para mim e disse assim, vem cá, tu por acaso não é caixa do Banco do Brasil, não? E a outra, eu estava caminhando em Ipanema, parei no calçadão de Ipanema, né? Parei num quiosque de água de coco, pedi uma água de coco. Aí eu olho para o lado, está o Chico Buarque.
Aí o Chico Buarque olha para mim e diz assim, e aí, tudo bem? Eu digo, tudo bem? E aí era o ano passado, o Fluminense estava quase rebaixado para a segunda divisão. Ele disse assim, mas que coisa o Fluminense, hein? Que coisa horrorosa. E eu disse, não, mas o Vasco também está muito mal e tal. Aí ele disse assim, tu é vascaíno? Eu digo, não, eu sou colorado. Aí ele diz, tu é gaúcho? Não dá para ver pela televisão que tu é gaúcho. Aí eu pensei, Chico Buarque me assiste. E comecei lá a conversar com o Chico, ele falando sobre os velhos times do Fluminense, ou sobre os velhos times do Internacional, até que ele pagou o barraqueiro, se despediu, olhou para mim e disse assim, então tá, Tino Marcos, tchau, tchau. Então, para vocês verem como essa história de repórter da Globo é uma coisa que, no fundo, as pessoas estão realmente interessadas em saber o que o cara tem a dizer, e não quem é o cara, né? E eu confesso assim que fiquei muito lisonjeado pelo convite de estar aqui hoje para discutir sobre literatura e jornalismo. E eu conheci o ano passado um jornalista muito importante, um escritor muito importante, um argentino chamado Tomás Eloy Martínez. Pouco depois que eu tive o prazer de conhecer o Tomás Eloy Martínez, ele morreu. E o Tomás Eloy Martínez é o autor de um livro muito impressionante, chamado Santa Evita, que se baseia na história real do sequestro do corpo da Evita Perón por parte dos militares argentinos, da ditadura argentina, para impedir que fosse objeto de culto da população, né? E é um romance fabuloso. E depois que o Eloy Martínez morreu, eu encontrei com os filhos dele, que são 2 jornalistas que trabalham no jornal O Clarim, de Buenos Aires. Encontrei na Colômbia no encontro da Fundação Novo Jornalismo, para a qual eu colaboro, lá a fundação presidida pelo Gabriel Garcia Marques. E aí um dos filhos do Tomás Eloy me contou, talvez assim, a lição mais importante de jornalismo que ele recebeu do pai dele. O Ezequiel, esse filho do Tomás Eloy, repórter iniciante do jornal Clarim, estava fazendo o perfil de uma pessoa, e era uma pessoa que falava devagar. Aí ele mostrou para o pai dele, para o Tomás Eloy, a frase que ele tinha escrito: fulano de tal fala pausadamente, fala muito devagar. E aí mostrou para o pai, disse, eu não estou satisfeito com essa descrição, o que você acha, pai? Aí o Tomás Eloy pegou e rascunhou o seguinte: as palavras lhe saíam cansadas, despedaçadas em largos silêncios. Ele falou a mesma coisa que o menino tinha falado. Aquele sujeito era um sujeito que falava devagar. Só que, em vez de dizer o óbvio, o Tomás Eloy usou o talento dele para dizer, enfim, aquela frase lapidar, né? As palavras lhe saíam cansadas, despedaçadas em largos silêncios. Isso, para o Ezequiel, foi uma grande lição de como que se escreve, como se faz um jornalismo diferenciado. Como que eu vejo o jornalismo literário? O que é, para mim, o jornalismo literário? É a afirmação da personalidade de quem escreve, chancelada pelo talento do profissional. Isso é uma coisa, né? O jornalismo não pode abdicar das suas principais características, ou seja, a precisão, a concisão, a objetividade, né? O jornalismo literário não precisa abdicar das principais características do jornalismo. O que faz com que um jornalismo literário seja classificado como tal? Acho que o estilo pessoal, né? A personalidade do autor afirmada na maneira de escrever e o seu caráter de permanência, né? Um livro escrito pelo Joel Silveira tem um caráter de permanência. Uma grande reportagem do Joel Silveira tem um caráter de permanência. Uma grande reportagem do Caco Barcelos tem um caráter de permanência. Uma grande reportagem da
Eliane Brum, que esteve aqui com vocês no ano passado, tem um caráter de permanência. Eu, como disse, fiquei muito lisonjeado por ter sido convidado aqui. Algumas pessoas me dizem que eu faço jornalismo literário na televisão, mas eu, com toda a franqueza, quero dizer para vocês que estou aqui para refletir sobre essa questão. Eu não tenho a menor ideia do que se o que eu faço é jornalismo literário na televisão, até porque a televisão tem um caráter de efemeridade muito maior do que o jornal, do que a revista, do que um livro, então nem se fala, né? E eu queria fazer essa reflexão com vocês, que na verdade passa a ser uma reflexão coletiva, ancorado em algumas peças que eu trouxe aqui. São algumas reportagens curtas que eu quero mostrar para falar exatamente sobre as características específicas da narrativa da televisão e para falar sobre a gramática específica que a televisão tem. Desmatamento, ocupação irregular de terras públicas, pistolagem, abandono. A força do povo da floresta. As mazelas e as riquezas da Amazônia como você nunca viu. É o que vamos apresentar a partir de segunda-feira em mais uma série especial. Os repórteres Marcelo Canelas e Luiz Quilião encontraram no Pará um Brasil invisível, de legalidade e impunidade. A terra do meio. Hoje o Bom Dia Brasil convida você a acompanhar essa história, a fazer silêncio e ouvir os sons da Amazônia. Um murmúrio rouco. A boca da noite derrama, gota a gota, seu repertório de sons. Mas faz tempo que a floresta já não fala só por si. Onde há presença humana, todo o ambiente se transforma, mas mesmo que não tenha mais a pureza inabitada de antes, a floresta ocupada mantém uma fascinante sinfonia, privilégio de quem fecha os olhos e apura os sentidos para ouvir. Quando chegou o caboclo, chegou o ronco do motor. Então, fez-se a luz. E 1000 pedidos ao Criador. Mas o que chega mais fácil aos ouvidos de Deus? O eco aterrador dos macacos? A zoada ínfima de um inseto? Quem é que fala a língua da natureza? O idioma involuntário da mata é feito de uma mistura, que vem do instinto, que vem do gen, que vem do hábito, da cultura. E onde há entendimento e harmonia... Você quer comer? Quer? Você está com fome, Loura? Pode haver ruptura e caos. E depois do berro, pode haver silêncio. E um vazio tão intenso que nem toda a água preenche. Que nem todo o fogo esconde. A floresta que fertiliza, provê e alimenta, também fala. Escutemos, porque ninguém a quer nem estéril, nem calada. Bem, acho que uma das características mais marcantes do jornalismo de televisão é a sua imensa capacidade de envelhecer. Por uma razão muito simples. A grande sacação que você tem hoje, a grande tirada, a grande frase bem sacada que você tem hoje, que vai sair
vai ser veiculada no Jornal Nacional, ou no Fantástico, onde quer que seja, tem um destino líquido e certo. A partir de amanhã de manhã, que é o de ser copiado insistentemente até virar um clichê. A televisão é uma fábrica de clichês. A gente vê isso todos os dias. Expressões que um dia foram originais, tantos que são repetidas, acabam virando clichês enfadonhos. Os casos notórios, por exemplo, a quadra estava pequena para tanta gente. Quando a primeira vez que o sujeito falou isso, era original, só que virou um clichê cansativo. Ou a festa não tem hora para acabar. A primeira vez que alguém pensou isso era original, mas hoje virou um clichê que ainda hoje, por incrível que pareça, você vê nas reportagens de televisão. A grande vantagem que eu vejo do texto de televisão em relação ao texto do jornal e da revista, do jornalismo impresso de uma maneira geral, é essa infinidade, esse leque de elementos narrativos que a gente tem à nossa disposição. Estou falando de sons, estou falando de ruídos, estou falando de pausas, estou falando de entrevistas, estou falando da intervenção do repórter. Quer dizer, você tem uma infinidade de elementos narrativos, e escrever para a televisão não é sentar diante do computador e desfiar um parágrafo atrás do outro, mas é saber articular de maneira criativa essa infinidade de elementos narrativos. Vocês viram, isso funcionou, isso foi uma chamada de uma série especial que a gente fez para o Bom Dia Brasil. E a ideia dessa chamada nos apareceu para a gente enquanto a gente estava na Amazônia, lá, acampado no meio do mato, e aí a gente ouviu o ruído da floresta. E a gente passou, o repórter cinematográfico que estava comigo, passou a todos os dias, todas as noites, captar o que ele via, né? Captar o que ele estava observando. E vocês viram a riqueza dos elementos narrativos que a gente teve aí. Essa chamada foi ao ar numa sexta-feira, e a série entrou na segunda-feira subsequente. Eu quero mostrar uma reportagem agora, que é uma reportagem emblemática, que até hoje é uma das reportagens mais premiadas da história do Jornal Nacional. E queria contar para vocês a história dessa reportagem, como é que ela começou. Eu ainda era estudante de jornalismo quando li na faculdade um livro chamado Geografia da Fome, do professor Josué de Castro, que é um clássico internacional sobre a nutrição, um livro escrito nos anos 40, de 1940. E eu fiquei profundamente impactado com aquele livro. E eu pensei, quando eu for jornalista, eu quero fazer uma reportagem sobre esse livro. E aí me formei, acabei, por cacoete, por aptidão, por inclinação, me dirigindo para a grande reportagem, para temas ligados aos direitos sociais, aos direitos humanos, e fui fazendo várias matérias sobre desigualdade, sobre a fome no Brasil. Mas sentia a necessidade de um mergulho mais profundo nessa questão. E propus à direção do Jornal Nacional, em 1998, a gente fazer uma série de reportagens sobre a fome no Brasil. E aí, os meus chefes me disseram o seguinte: olha, esse tema, o tema da fome, é um tema superado do ponto de vista jornalístico. Todo mundo já escreveu a respeito, o que tinha que se falar a respeito da fome já se falou, é um tema esgotado. É preciso ter claro, na época, em 1998, o Herbert de Souza, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, conhecido Betinho, fundador da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, tinha morrido. A própria Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria, que foi uma grande mobilização da sociedade brasileira, no sentido de ajudar os setores mais fragilizados da sociedade, tinha arrefecido. Os grandes jornais quase não publicavam sobre esse assunto, e mesmo os intelectuais brasileiros falavam muito pouco sobre a fome no Brasil. Então a percepção da minha chefia naquele momento é de que aquele era um tema superado do ponto de vista jornalístico. E aí se criou uma discussão interessante na redação. O que faz com que um fato jornalístico seja merecedor de existência pública? O que faz com que um fato
seja considerado um fato jornalístico ou não. E a gente passou a discutir isso dentro da redação, e em todo lugar onde eu ia, com o Jornal Nacional, com o Globo Repórter, com o Fantástico, eu procurava um pesquisador, uma universidade, um instituto de pesquisa, uma ONG, qualquer pessoa, qualquer instituição que tivesse alguma novidade sobre o estado nutricional do povo brasileiro. E fui montando um dossiê. E reformulei a minha proposta de uma série especial em 99. Recebi não. Continuei viajando, engrossando meu dossiê, e propus novamente a série de reportagens em 2000. Recebi não. Continuei viajando, continuei me preparando, propus de novo a mesma série de reportagens reformulada em 2001, até que finalmente a direção se convenceu de que a minha proposta, possivelmente melhor, muito melhor do que estava, mais robustecida, com novos argumentos, aquele fato que não se sustentava como fato jornalístico passou, assim, pela minha argumentação, se sustentar como fato jornalístico. Então, vocês percebam que foi preciso a insistência de 4 anos, de 98 até 2001, para uma série que acabou sendo a série de reportagens mais premiada da história do Jornal Nacional, ir ao ar. E essa série foi editada por mim em Brasília, e foi ao ar em junho de 2001, no dia do aniversário do Fernando Henrique Cardoso. Ele estava dando um jantar no Palácio da Alvorada quando entrou a primeira matéria da série da fome, que é a reportagem que eu quero mostrar para vocês e continuar discutindo depois. O direito humano mais elementar, o mais básico de todos, fora do alcance de uma população de brasileiros, maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias e nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascido. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, porque tu sai pra cá e nós vimos. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, é uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui
todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Tem. Abandonada? Abandonado, porque aqui é muito pobre, não tem salário, os povos lá das casas vão embora. Aqui já teve muita gente, mas tanto pobre, casa seca e fome, se arrancaram tudinho, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o que ele se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico disse que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro, pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como pode acontecer. A vida na cidade grande seria melhor? Nos alagados de Salvador, uma pergunta provoca comoção. O que vai ter hoje no almoço? Comoção e constrangimento. Vergonha de dizer que simplesmente não haverá almoço. É triste. Muito triste. Dá medinho você não ter. Deixa lá. A vizinha tem almoço. E a senhora acha que esse pirão alimenta? Alimenta. E é nutritivo. É nutritivo? É, sim. Mas tem farinha e água, né? Não importa. Pelo menos ela come, embora não esteja livre da doença. Desde o início desta reportagem, já se passaram 5 minutos e meio. Na contagem regressiva da fome, mais luto, mais uma perda. Nossa maior fortuna indo embora. Nosso óbvio tesouro esquecido em lugarejos e favelas. Essa reportagem vai fazer 10 anos. O ano que vem. Eu, inclusive, vou propor para a TV Globo para a gente fazer uma série Fome 10 anos depois. Evidentemente que o contexto social vai ser totalmente diferente. Mas, do ponto de vista estético, é uma matéria que quase não envelheceu. E ela tem elementos literários que eu usei para que ela seja composta. Vocês veem aí metáforas, vocês veem aí hipérboles, vocês veem aí elipses, vocês veem a articulação desses elementos narrativos todos dos quais eu falei, né? Você vê que no fim da reportagem foi usada uma técnica para que a reportagem não terminasse bruscamente. Quer dizer, depois de uma porrada dessas, a pessoa tem que ter tempo para suspirar em casa, né? Então, vocês viram que a matéria não acabou bruscamente. Houve um sino badalando no final da reportagem, para que o sujeito em casa tenha o tempo para pelo menos dizer puta merda, ou, sabe, suspirar, dizer alguma coisa, né? Essa série, ela tem uma característica muito interessante, que é a de ser um antifuro de reportagem. É um antifuro de reportagem. Todo mundo sabia que isso acontecia. Por que ela causou esse impacto que causou? Vocês, a maioria de vocês era criança, essa matéria tem 10 anos, vocês têm 20 e poucos, então tem 10, 11, 12, sei lá. Mas, em junho de 2001, essa reportagem provocou uma grande discussão
do governo, fui fora do governo, no comitê de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que preparava o programa Fome Zero, né? Houve suscitou uma série de discussões, inclusive o José Serra, que era ministro da Saúde, convocou uma entrevista coletiva, a série ainda estava no ar, quando ele convocou, anunciando a adição de ferro aos farináceos, né, como medida de combate à desnutrição e tudo mais. Eu acho que tem uma questão ética fundamental no trabalho da gente, que tem que estar ligado com o dia a dia do nosso ofício, da nossa profissão. No segundo dia da série, na segunda reportagem, eu editei a série e mandei para o Rio de Janeiro. E fiquei em Brasília assistindo, como todo telespectador. Entrou a primeira reportagem na segunda-feira. Na terça-feira eu estava assistindo o Jornal Nacional, como todo mundo. Acabou a segunda reportagem da série e entrou uma nota da Fátima Bernardes, que tinha chegado de última hora e tinha recém sido checada pela equipe do Jornal Nacional e, portanto, eles não tiveram tempo, não puderam me avisar. Então eu fiquei sabendo, como todo mundo. Ao fim da segunda reportagem, a Fátima leu uma nota dizendo que a Maria Rita, aquela senhora que a gente encontrou no Vale do Jequitinhonha, tinha morrido de desnutrição profunda 15 dias depois de ter sido entrevistada por nós. Quando eu ouvi aquela nota, eu fiquei absolutamente chocado. E mais do que chocado, eu fiquei pensando para que serve a nossa profissão? E o que adiantou a nossa equipe ter ido lá, encontrado com a Maria Rita, se ela morreu? Eu me lembro muito bem que a gente estava passando lá nesse povoado, quando a gente olhou em cima da colina e viu aquela figura esquálida, encostada naquele barraco. Fomos até lá, a gente ficou tão impressionado que nós da equipe lá, fizemos uma vaquinha, fomos até a mercearia do lugar, deixamos as coisas para ela e chamamos uma ambulância da prefeitura, porque ela estava ali a ponto de desmaiar na nossa frente. Enquanto vinha a ambulância, a gente conversou com ela, e ela deu aquele depoimento que foi uma das coisas mais fortes que eu ouvi na minha vida. A gente, enfim, quando chegou lá, nos despedimos, fomos embora, tocamos a nossa viagem e encontramos situações igualmente dramáticas pelo caminho, mas a Maria Rita ficou na cabeça de todos nós, aquela coisa entalada assim, né? Quando, enfim, a gente volta, edita, vai para o ar e recebe a notícia de que ela tinha morrido. Aí se pergunta o que adianta tudo isso. Aí me veio, depois caiu a ficha, e vem uma questão que eu acho que é fundamental para a gente discutir na universidade e que tem a ver com o dia a dia da nossa profissão e que, no meu ponto de vista, é uma pré-condição para o exercício da nossa profissão, que é a humildade intelectual que todo jornalista tem que ter para saber que ele não pode mudar o mundo sozinho. Que mesmo a TV Globo, e mesmo o Jornal Nacional, o jornal mais poderoso do país, que mesmo a artilharia mais pesada do jornalismo, não consegue mudar a realidade brasileira. O que muda a realidade brasileira é a ação política da sociedade organizada. O que não diminui o nosso papel como jornalista. O nosso papel é extremamente importante, só que a gente tem que ter humildade intelectual para aceitar o nosso papel. E qual é o nosso papel? Eu vou recorrer a uma metáfora para falar sobre o nosso papel. E vou falar sobre um escritor gaúcho que escreveu nas suas memórias uma história muito interessante. O Érico Veríssimo, autor do famoso Tempo e o Vento, era menino na cidade de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, e o pai dele tinha uma farmácia. De madrugada, no meio da noite, o médico da cidade bateu na porta da farmácia com um homem muito ferido. Tinha um talho na barriga, assim, as vísceras de fora, pedindo ajuda para o pai do Érico Veríssimo, que era farmacêutico, para fazer uma intervenção cirúrgica ali. E aí eles botaram
o sujeito em cima do balcão, fizeram asepsia e tal, mas era só os dois ali. Aí eles chamaram o menino, chamaram o Érico, que devia ter 8, 9 anos. E o pai dele disse assim, olha, vem cá, segura essa lâmpada aqui, não tira essa lâmpada aqui, senão a gente não enxerga. E o moleque ficou lá, com a lâmpada, iluminando a cirurgia improvisada que o pai dele e o médico estavam fazendo. Para cortar a história, o sujeito foi salvo, né, depois de sei quantas horas de cirurgia, do Érico trocando de mão com uma lâmpada acesa. Ele contou essa história porque ele foi muito cobrado durante a ditadura militar para fazer literatura engajada, né, por parte da esquerda, né, para que ele escrevesse nos seus romances, fizesse literatura panfletária, engajada em defesa da democracia. E aí o Érico dizia o seguinte, que o papel do escritor talvez não seja o de botar fogo no mundo, talvez seja o de acender uma luz, para que as pessoas possam enxergar o que está acontecendo. Se não tiver uma luz, uma lâmpada, pode ser uma lanterna, pode ser uma lamparina, pode ser um palito de fósforo, dependendo do calibre que tiver o escritor. Eu acho que essa metáfora que o Érico usou para a literatura, para o escritor, cai como uma luva para o jornalista. O nosso papel, o papel do jornalismo, é iluminar aquilo que está obscuro, é mostrar aquilo que está escondido. E às vezes escondido simplesmente porque a nossa visão está cansada, porque a gente não está enxergando o que está na frente do nosso nariz, como é o caso dessa questão toda da fome. Vocês viram que foram 4 anos, né, para convencer as pessoas de que era, sim, um fato relevante do ponto de vista jornalístico, como acabou se mostrando. Então, enfim, toda a repercussão que teve, os prêmios todos que a gente ganhou. Acho que tem uma questão, mais uma questão fundamental que eu quero colocar para vocês, mostrando uma reportagem mais atual, e acho que depois que a gente vê um trecho, ela é muito muito grande. Talvez aquele último lá é a mais atual de todas, é do programa Brasileiros. Depois eu conto a história desse programa. Vamos soltar um pouquinho. Brasileiros. Nós estamos no finzinho da Zona da Mata, quase na porta de entrada do Agreste pernambucano. Aqui tudo é escasso, inclusive as oportunidades da vida. Por isso foi inesperado o que aconteceu em Glória do Goitá, a 80 quilômetros da capital, Recife. Uma jovem se juntou com outros garotos de sua idade para emprestar aos pobres, a juro barato, e ensinar a eles como é que se ganha dinheiro. O resultado? Desempregados virando negociantes, comerciantes, prestadores de serviço, famílias inteiras saindo da miséria para conhecer a prosperidade. Como é que se deu esse milagre nordestino? É o que você vai saber a partir de agora. A ideia nasceu da desilusão de um grupo de jovens liderado por Lilian do Prado. O que tem acontecido é que nossos jovens têm partido, né? E que a área rural está cada vez mais abandonada. O que eles viam em volta? Camponeses sem ocupação, engolidos pelo mar de cana. É a roça em ruína. Pode ir daqui para Vitória, se eu não ver um pé de lavoura. E tem muita casa abandonada por aí? Casa abandonada. Essa casa aqui era uma venda que fazia gosto. A monocultura força a migração. Menino em idade escolar já pensa em sair. E eles vão embora mais por conta disso, por falta de emprego. Porque aqui só tem mais o quê? O corte de cana, né? Quando dá 17, 18, aí que é na idade que fica de maior, né, que eles falam. De maior já pode ir embora. Aí eles vão embora. E quando acabar o estudo, o que você vai fazer?
pensei nisso ainda não. Não? Não. Mas vai ficar trabalhando aqui ou quer ir embora para Recife? O que você quer fazer? Eu penso assim em ir embora, sabe? Por quê? Porque é muito difícil, não tem emprego, não tem nada assim. Muitos jovens, eles têm vergonha, assim, de dizer, olha, eu trabalhei na terra, eu trabalho com agricultura. Né? Não é visto como, muitas vezes, uma profissão digna. Lilian ajudava o pai, como toda moça da região. Trabalhava na enxada mesmo, limpando a mandioca, plantando milho, feijão. O serviço aqui no sítio, ninguém não tem condição mais de manter um cara trabalhando tantos dias. Aí vão pra rua, chega na rua, não tem profissão, muitos não tem profissão. Outros, quando tem profissão, não arranjam serviço. Aí fica naquela parada. O que acontece hoje é o que todo mundo tá vendo. O cara pelas esquinas da rua, tudo parado, família passando fome. O pequeno produtor, ele praticamente está sendo expulso da terra com o avanço da cana-de-açúcar, né? Daisy quase foi embora por falta de opção. Difícil porque não tem muitas oportunidades, não tem muitas empresas. A única alternativa de trabalho que se tem para a juventude aqui é ou trabalhar na prefeitura ou então trabalhar na agricultura com os pais. É muito calmo, né? Não demonstrava. Manassés foi, andou uns tempos no Recife e se arrependeu. Foi muito negativo, porque assim, a gente vai com expectativa e lá a gente não é tratado da forma que a gente imagina que deve ser. Até o dia em que Lilian, Daisy, Manassés e outros 120 jovens conheceram um velho professor. Parece que há uma cultura já introjetada, onde se o jovem não sair para outro canto, é como se ele não comprovasse a maturidade e o crescimento dele diante da sociedade. É como se fosse uma iniciação ir para São Paulo. O professor Abdalaziz, filósofo e educador ligado aos movimentos sociais da Igreja Católica, é o inventor do CERTA, o Serviço de Tecnologia Alternativa, um projeto de educação profissionalizante para a juventude do campo. O CERTA realmente abriu nossas mentes, clareou as nossas vidas, na verdade. Foi aqui em Glória que eu tive a oportunidade de transformar a minha vida. Foi o professor quem sugeriu. Por que não criar um fundo rotativo com a sobra da bolsa de estudos que eles recebiam? Como eles tinham nessa época uma bolsa de R$70, R$5 por mês era para constituir esse fundo. E aí o fundo foi aumentando. Na verdade, a gente nem entendia o que era um microcrédito, né? A gente, dentro da formação, houve uma sobra de recursos e o CERTA entregou isso aos jovens. Disse, jovem, esse recurso foi a sobra de um projeto e você pode destinar ele para o que vocês quiserem. E foi assim que o fundo rotativo evoluiu para a ideia do microcrédito. Uma política que um ganha e o outro ganha, né? Que gera impacto para a família, que agregue, que oriente, que acompanhe. Então, era esse sonho. Imagina, a gente empresta para fulano e ele paga um valor e devolve para fulano, depois outra. Era essa a ideia. Era a ideia do banco ideal, sabe? Dos sonhos. O Banco dos Sonhos de Lilian ganhou o sugestivo nome de Acreditar, uma instituição financeira que empresta dinheiro aos moradores de 6 municípios da região. Glória é o maior de todos, que tem em torno de 28 mil habitantes, e tem Chão de Alegria, que fica para lá, que é um menorzinho, que tem 12 mil habitantes. Também lá não tem banco. Tem Lagoa de Itaenga para lá, Feira Nova e Pombos. Com a ajuda de Daisy e Manassés, Lilian passou a financiar pequenos negócios. Onde é o cofre do dinheiro aqui? Não tem cofre do dinheiro aqui. A coisa foi dando tão certo que conseguiu crescer muito. O Acreditar recebeu dinheiro de uma fundação internacional e hoje movimenta uma carteira de R$200 mil. O seu negócio é venda de roupas, ou seja, ela é sacoleira. 400 clientes são minuciosamente acompanhados para alcançar a ambiciosa meta do Acreditar. E ela tem essa necessidade novamente de um novo crédito para que ela possa estar incrementando, dando continuidade ao seu negócio. É trazer pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, fazer com que elas entendam como administrar um crédito de R$300 até administrar R$2.000 ou quem sabe mais. O juro é de apenas 3% sobre o saldo devedor. E a garantia? A garantia que eles dão é o nome de cada um deles, é a palavra de cada um. Eles não têm cheque pré-datado para dar, eles não têm um documento de veículo, de casa, de bem imóvel. Não, eles não têm. São pessoas totalmente humildes. Então, é realmente acreditar nas pessoas, fazer uma construção de um projeto sólido para que o negócio deles seja viável, seja lucrativo, que possa garantir o retorno desse recurso.
como é que vai? Prazer, Marcelo, tudo bom? Eu sou Eliette. Aqui atrás a gente temos prensa. Ah, vamos ver ali, vamos ver ali. Vamos ver aqui atrás. Olha só, tem toda a estrutura já aqui montada, né? Temos. Ninguém diz, mas há apenas 6 meses nada disso existia. A gente olha para trás e tem pena, eu tenho pena de mim mesma. Passou. Hoje a família inteira trabalha, fora os funcionários. Boa tarde, gente. Tudo bem? Trabalhando, né? Hoje a gente já paga 3 trabalhadores a mais. Quer dizer, a produção aumentou. E está gerando emprego, né? Na comunidade. Tem 3 pessoas de fora e todo mundo aqui, da família que trabalha, recebe. As irmãs Eliette e Rosilene eram retirantes de Alagoas. Chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho que o acreditar foi o pé quente da história. Porque a gente estava a zero. Um empréstimo de R$ 1.500 permitiu a instalação da fabriqueta de massa de mandioca. Já tem até cliente grande, um supermercado do Recife. A nova aquisição do negócio chega cedinho para fazer o carregamento. Esse que é o veículo do empreendimento, então? Tá um pouquinho cansada de guerra, mas a gente consegue chegar lá. Vai dar conta, né, do trabalho, né? É, dá conta do trabalho, né? Foi Marcos, filho de Rosilene, quem teve o estalo. Eu cheguei aperreada aqui em casa e disse, amanhã, vamos tentar fazer massa de mandioca. Aí ela disse, Marco, todos tentam e uns dá certo. Aí eu falei, bora. A gente começou com 2 caixas, uma da gente e uma emprestada. Hoje está cheio de caixa, de tonel. Tem 8 caixas de 1.000 litros, 4 de 500 e 12 tonel. A gente era uns patinhos fora da lagoa. Hoje a gente é uns campeão, quase recebendo uma taça. A primeira vez que a gente botou mandioca de molho foram 200 quilos. E hoje a gente consegue colocar 12 mil quilos por semana. Mas é daqui onde eu consigo comprar o leite da minha filha e a feira da minha mãe, da minha tia. E todo mundo aqui tem uma... Não é muito dinheiro, mas é uma fonte de renda que dá para sustentar. A vida segue, né? Graças a Deus. Foi um tiro no escuro. E aí deve ser cliente, não? O telefone? Esse aqui. Vai lá. Vê pra aí. Oi? Oi. Vou levar, pô. Eu vim buscar a farinha. Mais um pedido. Novo carregamento. Enquanto Marcos prepara a carga, o pessoal do Acreditar faz mais uma visita de avaliação. O capital, o dinheiro, ele é um meio, ele não é o fim. É um meio da gente formar as pessoas. Fica muito caro. Rosilene aproveita para pedir novo empréstimo. A fabriqueta tem que crescer. Mais capital de giro vai ajudar. A gente estava precisando de 3 mil. Foi esse o pedido que a gente fez, né? Uhum. Se for aprovado, ótimo. Se for aprovado menos, a gente vai aceitar também. A senhora hoje fala de outra forma, totalmente diferente da primeira visita, né? Como era que a gente falava. Hoje é totalmente diferente. A senhora consegue falar assim, abertamente para todos nós, né? É de fato uma outra postura. Altiva, cheia de orgulho. Como se a máquina moesse, junto com o bagaço, toda a humilhação da miséria. A gente tem outro padrão. Daquele dia para cá, a nossa vida mudou totalmente. Isso pode ser besteira. Hoje a gente pode almoçar os domingos no restaurante. Hoje a gente vai na praia, hoje a gente vai no cinema. A gente mora no interior, mas a gente consegue ir lá. E quando eles ficarem ricos, eles nos convidam para uma festa. Com certeza! O grande dia chegou. Mas essa elegância toda hoje, o que é?
Pra pegar o dinheiro? Dia do acreditar. Ah, tá certo. Hoje é especial, né? É especial. Hoje é o dia da gente abastecer o caixa. O Acreditar prepara a liberação dos empréstimos. Para Eliette e Rosilene, foram aprovados R$2.000. Cada semana, cada sexta-feira, a gente está recebendo novas pessoas. E é com dinheiro que cada um vai pagando que a gente vai liberando outros. Eu não consegui dormir direito, na ansiedade de vir receber o cheque. Porque segunda-feira a gente vai poder investir melhor e começar tudo de novo com dinheiro em caixa. E agora eu fui ficando muito nervosa a partir da segunda assinatura, com medo de engolir algumas letras, que eu ainda engulo alguma letra. Uma família que antes vivia em condições miseráveis, que não tinha nenhuma conta de renda, isso para nós é maravilhoso. Isso aqui tem 8 meses. Eu digo que é um bebê que agora é que está começando a andar. E eu vou ver ele adulto e indo para a faculdade. No próximo bloco, da miséria à prosperidade, a façanha de uma camponesa. Bom, pode parar um pouquinho. Bem, é um programa muito grande, já deu, com esse bloco já deu uma ideia de como ele é. Vocês viram que tem uma linguagem que vai na contramão da linguagem clipada, rápida, frenética, habitual da televisão. Né? É uma linguagem que se aproxima, é mais lenta, mais calma, que se aproxima um pouco mais da linguagem documental, e isso foi feito propositadamente, e é uma proposta do programa que ele seja assim. E vocês viram que esse programa teve 8 episódios, foi ao ar este ano, e a Globo já aprovou uma segunda temporada muito maior do que essa, na qual a gente vai trabalhar a partir de janeiro e deve ir ao ar na programação nova da Globo. E a história desse programa ela é interessante porque ela é muito semelhante à história da série da Fome, no sentido de ser não uma demanda da direção da Globo, mas de ser uma conquista dos repórteres. Esse programa é uma proposta dos repórteres que integram esse programa. O Ednei Silvestre, Neide Duarte e eu. Nós nos alternamos a cada semana, cada repórter faz a reportagem e apresenta o programa. E foi, assim, um marco para nós, na Globo, porque ele foi conquistado da seguinte maneira. O Ednei abordou o nosso diretor de jornalismo, diretor-geral de jornalismo, e perguntou para ele se ele achava possível que a gente pudesse interferir na grade da Globo. E o diretor disse, quem sabe, apresenta uma proposta, por que não? Então, uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém, que todo mundo julgava absolutamente impossível, quer dizer, interferir na grade, né, da programação da Globo, bastou a vontade das pessoas, bastou as pessoas reivindicarem, bastou as pessoas apresentarem uma proposta, bastou as pessoas batalharem pela proposta, e está aí uma coisa que parecia imutável, foi mexida, né? O jornalismo entrou, abriu uma brecha na programação para botar um programa jornalístico de meia hora, de grande reportagem, de documentário, que era uma coisa que parece que está indo na contramão e que não é. As pessoas querem ver esse tipo de coisa, né? E eu acho que aí é o resgate, talvez, de uma das principais prerrogativas da nossa profissão, que é, sim, o de tentar interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha. Não por acaso eu trouxe para vocês essas reportagens, né? O Programa Brasileiros, a série da Fome, não foi por acaso. Foi porque elas são emblemáticas nesse sentido, né? A de entender o jornalista não como uma vaca de presépio, não como um moleque de recados, não como alguém que tem que obedecer ao seu chefe. Jornalista é um sujeito questionador. Jornalista é um sujeito que tem que ter independência intelectual para discordar. E as redações mais saudáveis que podem existir são aquelas redações que permitem a discordância e que discutem
as discordâncias abertamente entre os seus pares. Evidentemente que a palavra final vai caber ao chefe de reportagem, ao diretor do programa, ao editor-chefe, é óbvio, né? Agora, isso não significa que você tenha que se enfiar, né, se ajeitar na camisa de força daquilo que você supõe que é o que a empresa está esperando de você. Então, eu queria jogar a bola aí para vocês tocarem agora, e me coloco à disposição para perguntas e questionamentos que vocês possam ter. A gente pode reparar ali que existe elementos, eu não sei se dá para chamar de cinematográficos, né, da questão estética dos documentários, das reportagens que aparecem ali. Eu queria saber se, na hora de decupar, entre aspas, a matéria, você já pensa isso durante o texto, de escrever o texto, enfim, de pensar na matéria no texto, mas já com a ideia visual dela também. Bom, evidentemente que seja nas reportagens dos telejornais, seja no programa Brasileiros, a gente discute exaustivamente antes de ir para a rua, né? Quer dizer, eu tenho uma equipe com a qual eu trabalho há muito tempo, né? E sempre que eu tenho uma ideia, uma proposta, ou que alguém da equipe tem uma proposta, ela é exaustivamente discutida por nós antes de ir para a rua, né? No caso do programa Brasileiros, a concepção estética do programa foi exaustivamente discutida por mim, pela Ednei, pela Neide e pelos outros integrantes do programa. Inclusive, eu não sei se você reparou, mas o programa utiliza o artifício de 2 câmeras. São 2 repórteres cinematográficos que acompanham o tempo todo, às vezes vaza e tal. A gente não tem aquela preocupação, por exemplo, do Profissão Repórter, de mostrar bastidores, ou do Globomar, né, que mostra muito os bastidores. Não temos essa preocupação. Agora, se vazar o cinegrafista, vazou, entendeu? Nós não vamos mentir para as pessoas que a gente está com uma câmera só. Nós estamos com 2. E se vazou, não tem problema nenhum, né? A gente sempre quer dar a perspectiva de 2 câmeras, né? São 2 pontos de vista de dois profissionais, porque a gente acha que enriquece a reportagem. A concepção estética dela foi discutida. Depois que a gente grava, né, esse material todo, no meu caso, é visto, as reportagens que eu faço, que eu fiz para o Programa Brasileiro, ou qualquer outra que eu faço, eu decupo minuciosamente, absolutamente cada segundo que foi gravado, né? É o trabalho mais pesado do processo de produção da notícia para mim, né? Que é o de ver minuciosamente, detalhadamente, cada take que foi gravado, né? E se a gente gravou 30, 40 horas, no caso de um programa desse, eu posso ficar 100, 120 horas numa ilha de edição para voltar a ver, entendeu? Posso, por isso que eu digo que é o trabalho mais pesado, é o mais exaustivo, é o que eu menos gosto, mas é o mais necessário. Porque depois de decupar esse material todo, a reportagem está na minha cabeça. Eu sento e escrevo em 20 minutos. Porque já está tudo formatado na cabeça, eu já sei o que eu vou usar, as entrevistas que eu vou usar, já separo as entrevistas, entendeu? E é muito rápido depois, né, para escrever e para editar, porque você já teve 2 experiências, né, a da rua, né, e a da ilha, que é muito importante também. Não sei se respondi a tua... Bom, boa noite a todos. Eu sou José Pedro, moro aqui em Curitiba, sou um ecologista, tenho uma ONG de meio ambiente. E no ano passado eu estava aqui também. Eu já vi que o pessoal sorriu lá, mas bom. Olha, e parabéns ao Unibrasil, né? Contabilize isso aí como um ativo intangível de vocês, por vocês trazerem essas pessoas formadoras de opinião que a gente vê na tela da televisão. E mais ainda, Marcelo, eu já admirava você como uma pessoa, não sei, você não contou a história daquela criança que você ganhou, que aquela criança que você deve ter ganho um prêmio também, que foi para o Nordeste. Mas o que a gente tem visto, Marcelo, o mundo só tem se unido pela dor.
é a dor que a gente vê em tempo real, as grandes redes, e nós vimos que o mundo inteiro, 1 bilhão de pessoas viram aí os mineiros lá, agora lá no Chile, que foram salvos pela água e pelo oxigênio. Se não tivesse esses 2 elementos, as coisas não iam acontecer. Mas a proposta minha que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte: esses dias, agora em setembro, em agosto, desprendeu-se um iceberg lá do Polo Norte. Lá, olha o tamanho da nota, esse menor aqui. Uma notinha simplesmente que é o reflexo do aquecimento global. A água que desprendeu-se desse iceberg daria para abastecer os Estados Unidos por 45 dias. Então saiu a Sônia Bride e o marido dela, o Paulo Zero, estão fazendo um trabalho lá e sai. E eles tiveram também nas Ilhas Maldivas, que foi a primeira sentença de morte que por afogamento que um país vai ter. Então, Marcelo, no final dessa intervenção aqui, eu vou fazer um desafio para você, eu vou entregar para você o material, e daqui a pouco o Einstein disse que as grandes saídas para as grandes crises estão na imaginação. Então, eu quero dizer para vocês aqui que eu vou entregar para o Marcelo, e vai ficar gravado, um desafio planetário, porque ele falou que a imaginação é mais forte que o conhecimento. Então, com essa proposta, Marcelo, nós vamos educar o ser humano, educar para a paz, para a saúde, para a tecnologia e para a sustentabilidade. Em 4 pilares nós seguramos o planeta. E aí, segurando o planeta, nós vamos juntar esses 4 pilares, no econômico, no social, no ambiental e no tecnológico. Pode ter certeza que vocês vão ser meus amigos, meus convidados para onde estiver. Mas não é para ficar aqui a nível do Brasil, é pelo planeta. Se o desafio é para ser grande, e como você que é gaúcho diz, a desgraça para ser boa tem que ser grande mesmo. A desgraça é o tom da palavra. Então, Marcelo, fica aí o desafio, e parabéns aí por trazer os cabeças pensantes, como você, como amanhã o rapaz vai estar aqui, e a Unibrasil aí fica nesse mérito aí de trazer. E você leva as pessoas às lágrimas mesmo, porque sempre tem sido pela dor, mas é assim, e assim abre a cabeça dos governantes. É dessa forma que você falou que a sociedade civil organizada vai ter que cobrar, e nós estamos aí num processo aí em que as pessoas têm que decidir o que é melhor para o país, é melhor para todos nós. Muito obrigado, parabéns aí. Boa noite, Marcelo. Meu nome é Gislaine, sou jornalista formada pela Unibrasil. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho assim da tua emoção, do teu envolvimento com as matérias, porque todos nós aqui, eu sou recém-formada, assim como minha colega, alguns estão se formando. Como é que é o envolvimento com a matéria? Como você disse, cada matéria que você faz é uma porrada. Por exemplo, aquela da fome ali assistindo de novo, vocês, mesmo já tendo assistido, sabendo da realidade, você não tem nem o que falar. Como é que você se envolve? Eu vi no Brasileiros ali que você deu uma embargada ali aquela hora. Como é que é o processo de emoção que você sente? Como é que você se tira isso depois? Né? Vai para casa, faz escorrer a rala abaixo, para você não surtar. Bom, primeira coisa é o seguinte, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive ainda estudante de jornalismo foi lendo o artigo do Cláudio Abramo, A Ética do Marceneiro, em que ele fala que a ética do jornalista é igual à ética do marceneiro, né? Querendo dizer que não existe ética dupla, né? Você não consegue se dividir em 2. Daqui para cá você é cidadão, daqui para cá você é jornalista. Então, por que eu insisto em temas ligados aos direitos sociais, aos direitos humanos, ao longo de 23 anos de carreira? Porque eu moro no Brasil, porque eu vejo coisas que me incomodam, porque eu acho que não está certo, porque eu acho que esse tipo de coisa tem que mudar, porque eu acho que as pessoas não estão enxergando o que deveriam enxergar. Então, se eu acho isso tudo como cidadão, é justo que eu ache isso também como jornalista. Então, por essa razão é que eu acabei enveredando por esse caminho. E exatamente por isso, não há como separar a emoção da pessoa, da emoção do jornalista. Eu não acredito na asepsia emocional do repórter diante do fato. É evidente, são seres humanos, você vai se emocionar, entendeu? Agora, o que eu acho fundamental é uma postura de respeito absoluto à dor alheia, entendeu? Você tem que respeitar a dor do outro. Então você não pode banalizar aquela dor genuína, legítima que a pessoa está sentindo. Não tem coisa que irrite mais o telespectador
E o brasileiro tem uma relação de 60 anos com a televisão, ele sabe quando a coisa é mal feita ou não. Não tem coisa que irrite mais o telespectador, no meio de uma tragédia, a pessoa desesperada, morreu o filho e tal, e aí o repórter pergunta, a senhora está muito triste? É evidente, né? Isso é, entendeu? É não se colocar na postura de respeito à dor alheia. Então essa é uma postura que a gente tem que ter, né? E segundo é o seguinte, o que vale é a emoção dos protagonistas da notícia, né? É claro que eu vou estar destruído, claro que eu vou estar chorando lá de noite no meu quarto, vou estar pensando naquela pessoa que eu entrevistei, vou inclusive comprar alguma coisa para deixar na casa dela, como tantas vezes já fiz, né? Agora eu não vou filmar, entendeu? Eu não sou paladino de ninguém, não vou me mostrar chorando ou fazendo uma boa ação, sabe? Eu prefiro a descrição. Eu prefiro mostrar a emoção genuína de quem é protagonista da notícia. O que não significa que você não vai se emocionar, claro, evidente. A emoção está presente o tempo todo quando a gente trata desses temas. E a maneira de fazer a catarse é fazer bem o teu trabalho, entendeu? Fazer bem, mostrar direito, depois sair para tomar cerveja com a equipe, falar nisso, tentar esparecer e tocar a bola para frente, a vida é assim, vamos nessa. Boa noite, Marcelo. Meu nome é Adelin Júnior. Sou também aqui da Unibrasil. Uma que te admiro como repórter, você para mim é um dos melhores repórteres que eu tento até me espelhar. Mas eu queria falar para você o seguinte: hoje eu trabalho como repórter cinematográfico. Eu queria que você, quando você está esqueletando esse VT, por exemplo, a gente nota ali nos teus VTs que tem... como é que é esse trabalho teu com o repórter cinematográfico? Você fala para ele, esse detalhe eu quero. Como é que é essa jogada entre vocês dois? Porque ali eu noto que o teu texto é pouco, mas ali tem um trabalho assim a muitas mãos, porque tem um trabalho do editor de VT, que ele coloca o áudio, né, e deixa muito mais, enriquece melhor o VT. E eu queria perguntar a você como é que é esse trabalho entre vocês dois. Quantas pessoas... Eu notei uma matéria ali, por exemplo, tinha grua, né? Então a imagem vem com uma grua e você vem numa passagem em movimento ali. Eu queria saber como é que é isso, como é que é trabalhado isso na matéria. Os teus textos são pequenos. E como é que é esse trabalho? Como é que é essa jogada de vocês dois, assim? Você sempre trabalha com um repórter cinematográfico só, tem vários... E qual que é a importância de um roteiro, por exemplo? Eu, como repórter cinematográfico, também atuei aqui no Paraná como vídeo repórter. Fui um dos primeiros vídeo repórteres aqui de Curitiba, atuar como vídeo repórter, fazendo as reportagens. E queria também depois, como é que é esse tempo teu de você fazer esse roteiro? Porque a gente nota que as matérias são bem preparadas, né? A TV, a gente não tem tempo de fazer a matéria, tipo, você pensar, você não tem muito tempo para fazer. Eu queria que você me explicasse isso. Bem, vamos por partes. Então. Primeira questão, o repórter de televisão e o repórter cinematográfico é como letra e música de uma canção. Um não existe sem o outro, né? Então, eu vejo o meu parceiro, meu companheiro de trabalho, o repórter cinematográfico, como um jornalista, né, que está presente e participando de todo o processo de confecção da notícia. As pessoas com quem eu trabalho, e eu trabalho basicamente com 2 repórteres cinematográficos, com mais frequência, é o Lúcio Alves e o Luiz Quilhão, que são 2 repórteres cinematográficos extremamente talentosos, né, e que moram lá em Brasília, que viajam comigo. E eu os tenho como parceiros de todo o processo de produção da notícia. E vou te dar um exemplo concreto. Eu recebi uma indicação de um amigo de que uma imobiliária de Brasília estava publicando na internet anúncios de venda de fazenda em Terra da União.
E aí esse meu amigo disse, olha, se isso for verdade, é uma puta matéria, né? Eu digo, não, é verdade. Então, e aí chamei o Quilhão, Luiz Quilhão, repórter cinematográfico. E disse, olha, cara, tem essa informação aqui. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente se reúne e tal, e vamos traçar uma estratégia para a gente ver como é que a gente vai descobrir isso. E fui para casa. O Quilhão, que é repórter cinematográfico, ele não é editor, ele não é repórter, ele é repórter cinematográfico. Mas ele é um jornalista da cabeça aos pés. Então, quando ele chegou na casa dele, ele não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir. Aí ele foi para o computador, foi para a internet e furungou na internet até às 5 da manhã, até descobrir onde estava a fazenda, a localização das fazendas, checou no Google Earth, entendeu? Com os mapas que disponíveis, deu a localização exata por GPS de onde estavam as fazendas e descobriu que as fazendas estavam em Terra da União. De manhã, às 7 da manhã, ele, sem dormir, chegou excitadíssimo, dizendo, nós temos uma puta matéria na mão. Isso é uma prerrogativa de um repórter cinematográfico? Alguém poderá dizer que não. E eu vou dizer que sim. É prerrogativa, sim. É um integrante da equipe que tem uma importância fundamental. Quantas vezes o repórter cinematográfico deu o norte da reportagem, entendeu? Então, a primeira questão fundamental, e que eu sempre digo para os repórteres cinematográficos, é de que eles não devem ter complexo de inferioridade ou de vira-lata por ser repórter cinematográfico, entendeu? É um integrante da equipe tão importante quanto o repórter. E precisa, aí, avançando um pouco na tua questão, precisa ter uma afinidade muito grande entre os dois, né? Eu uma vez vi uma cena que me chocou profundamente. Numa afiliada da TV Globo, entrou no pátio, assim, estavam os carros saindo, entrou um cinegrafista de um lado e o repórter do outro, sem se olhar, né? Eu digo, o que houve ali? Aí o cara, não, eles não se falam. Não se falam? Eles trabalham juntos? Mas eles estão brigados, eles não se falam. Mas como é que eles vão trabalhar se um não fala nada para o outro? Quer dizer, isso é uma coisa evidente, que a matéria, sabe, eu não sei, a não ser que eles sejam telepatas, mas eu não sei como é que eles conseguiram fazer, entendeu? Então precisa ter essa identidade, essa afinação. E no caso dos repórteres cinematográficos que trabalham comigo, tem mais do que isso. Tem uma mesma maneira de ver o mundo, entendeu? A mesma maneira de entender o jornalismo, a mesma maneira de enxergar as coisas, e a gente tem uma afinação nesse sentido também, o que faz com que tudo seja muito mais fácil. A gente discute muito antes de ir para a rua e quase não se fala na rua, porque a gente só se comunica por olhares, tamanha é o nosso entrosamento e a nossa afinação. Em relação ao roteiro, para pegar a última etapa da tua questão, num programa como esse, que é um programa diferente, você viu, você mesmo falou, tem uma grua, tem 2 repórteres cinematográficos, tem 2 operadores de áudio, tem um iluminador, tem um produtor, né? Então é uma equipe grande, né? E mais um motorista, você vê, é um programa de meia hora, né? Um programa que tem autonomia na grade, então precisa ter uma estrutura um pouco maior, né? E é feito um roteiro, um pré-roteiro. É feita uma pré-produção. Tem uma produtora, no caso desse programa, uma produtora levantou todas as informações, todas as locações, autorização com a prefeitura para montar a grua, enfim, todo um trabalho de pré-produção. Mas o que acontece, assim, em 100% das vezes, é de que aquele roteiro, aquele de pré-produção, é desmentido na rua. E a gente tem que estar com a cabeça aberta para abdicar das nossas certezas, entendeu? De repente, aquela imagem que tu fazia daquela situação, ela não se confirmou na prática. Quer dizer, a vida acabou desmentindo. E você não tem que ficar agoniado com isso, ou inseguro, entendeu? Não. O grande barato do jornalismo é ser surpreendido pelo inesperado, né? Quantas vezes eu rasguei a minha pauta original e fui atrás de uma coisa muito maior, muito mais surpreendente, muito mais legal que encontrei
na rua. Tem um caso, que é um caso legal, que eu propus uma vez para o Jornal Nacional, a gente embarcar em Porto Velho, em Rondônia, no Rio Madeira, e só desembarcar em Belém do Pará. Quer dizer, cumprir toda a bacia amazônica brasileira, assim, 20 dias de viagem. E preparar uma série para o Jornal Nacional. Aí eu propus isso lá para a produção, e aí disse assim, não, mas o que vai ser cada matéria? Eu sei lá, eu não sei, eu só sei que eu vou voltar com uma série. Não, mas aí como é que nós vamos autorizar isso? Bota alguma coisa no papel e tal. Aí eu botei lá, a primeira matéria, não sei o quê, a segunda matéria, uma peça de ficção, quinta matéria, e mandei para eles, eles aprovaram, não, então tá, pode ir. Eu peguei, rasguei meu roteiro e embarquei. E voltei com 5 matérias para o Jornal Nacional e de coisas que eu jamais supunha, que nem sequer imaginava que fosse encontrar. Entendeu? Eu fiz uma crônica de viagem e tinha de tudo, né? Desde abuso sexual de crianças e adolescentes nas balsas do Rio, até o modo de vida, as construções, as casas flutuantes, enfim, os índios, coisas que eu não sabia que existiam, que a gente foi encontrando ao longo do caminho. Então, eu acho que o que me dá mais prazer no jornalismo é a capacidade que a vida tem de te surpreender e de trazer coisas absolutamente inesperadas. Né? Então, o roteiro é bom, serve, mas não deve ser seguido como uma Bíblia. Né? Boa noite, meu nome é Rafaela, sou estudante de jornalismo aqui da Unibrasil. Na série Brasileiros que você fez, há um episódio que foi feito em Curitiba, que você entrevistou a Roseli Bassi, da ONG História Viva, e junto com a ONG Socorro aos Necessitados, que atende idosos, que é onde eu trabalho. E você entrevistou um idoso chamado Jurandir, que é, se não, o mais famoso da casa. E quando essa série estreou, a gente ficou empolvorosa lá na casa, pensando, por que esses brasileiros? Então, eu fiquei pensando, que pesquisa você fez para encontrar esses brasileiros e por que esses brasileiros são a cara do Brasil? No programa Brasileiros, você pegou brasileiros justamente com um viés extremamente social, que tem uma característica de pensar no outro, buscar o outro, ainda que com muitas dificuldades. Sendo que o senso comum diz que justamente o brasileiro é o contrário. Ele é alienado, ele não é um ser político ativo. Então, eu te pergunto por quê? Bom, esse programa é feito por 3 repórteres que têm estilos de narrativa totalmente diferentes um do outro. Né? O Ednei tem um estilo muito pessoal, a Neide Duarte tem um estilo muito pessoal e eu tenho também um estilo marcadamente pessoal e muito diferente um do outro. Mas a gente tem uma coisa em comum. E foi isso que nos uniu. A ideia de que a história do Brasil, os grandes protagonistas da história do Brasil são as pessoas anônimas. Né? É a grande maioria do povo sofrida que muitas vezes não tem voz na televisão. Aliás, não tem voz em lugar nenhum. Né? E a gente, desde o princípio, a nossa ideia original era de buscar esse país desconhecido, né? Esses protagonistas que mudavam a sua realidade próxima, né? A partir da sua vontade ou da organização da sua comunidade. Né? A gente queria apostar nessas histórias como marca da identidade brasileira, sim. A gente acredita, nós 3 temos essa mesma compreensão, a gente acredita na força do engenho criativo do povo brasileiro. Né? E a gente acha que essas iniciativas mostram uma característica fundamental do povo brasileiro, que é a solidariedade, que é o espírito coletivo, que é a ideia de resolver os seus próprios problemas. Né? Então, por que procurar essas pessoas? Porque essas pessoas são as pessoas que fazem a diferença e a gente acha que nada é mais notícia do que isso. Né? Essa é a proposta do programa. É uma proposta que foi entendida pela Globo,
foi encampada pela Globo e que vai ser ampliada ano que vem, para nossa satisfação, né? E a gente veio para Curitiba porque, dentre as histórias todas que nós levantamos, e nessa primeira temporada foram 8 histórias veiculadas, mas foram, sei lá, 40, 50 que a gente garimpou pelo Brasil afora, e a gente escolheu aquelas que nos pareceram assim as mais contundentes. Então, por essa razão a gente veio para cá. Boa noite, Marcelo. Sou Cassiano, sou formado já. Você destacou no final da tua palestra aí a importância do jornalista persistir por novas ideias e até interferir na grade, né, do veículo, seja a televisão ou impresso. Eu queria que você desse um exemplo, já que você no começo da palestra falou ali da sua insistência na ideia da série contra a fome, né, na ideia da série sobre a fome. E, assim, como que amadureceu essa ideia? Exemplos de tópicos que você foi amadurecendo de 98, é isso? Até 2001? Para a gente ter uma ideia mais clara de como é persistir, praticamente. Bom, primeiro é o seguinte, essa ideia, como eu disse, surgiu a partir do livro Geografia da Fome, do José de Castro, né? E fiquei tremendamente impactado com esse livro e fiquei pensando nele durante muitos anos. E quando propus, a ideia era um pouco refazer o trajeto do Josué com a nossa equipe de reportagem, né? E aí, quando se estabeleceu essa discussão de que era do ponto de vista jornalístico, era um fato superado, né, eu passei a buscar todo tipo de informação, né, sobre o estado nutricional do povo brasileiro, e aí fui buscando tudo servia, né. Fui na USP, fui procurar ONGs, fui procurar pesquisadores autônomos, fui procurar intelectuais, fui me municiando de argumentos, né. E aí montando esse dossiê ao longo dos anos, né? Foram 4 anos de insistência e essa discussão voltando sempre, todo ano, né? E aí se estabelecia a mesma discussão sempre, né? O que faz com que um fato jornalístico seja merecedor de existência pública, né? Essa é o centro da discussão que se estabeleceu entre nós, né? É o furo de reportagem que merece existência pública? O meu entendimento não era, né? E tanto a gente estava certo de que o antifuro de reportagem teve a repercussão que teve e provocando a discussão que provocou, né? O Fernando Henrique ficou alucinado com isso. No dia do aniversário dele, dando um jantar no Palácio da Alvorada, entra a primeira matéria da fome, né? Mas foi um momento muito bacana, assim, de repercussão. Eu acho que o que é mais gratificante, existe uma solidariedade imediata, né, que esse tipo de matéria provoca, né? As pessoas ficam muito emocionadas e querem ajudar e se mobilizam, mandam um caminhão de comida não sei para onde, mas acho que o que mais gratifica é quando a reportagem permanece como um instrumento de discussão da sociedade, sabe? Quando as pessoas utilizam... Eu ver aquela reportagem, como eu vi depois, viajando pelo Brasil, pirateada, né, em VHS, circulando lá pelos núcleos da Pastoral da Criança, né, como ferramenta de treinamento dos agentes da Pastoral, enfim, provocando discussão na comunidade. Isso aí é o que é o grande barato, né? Quando a reportagem continua, né, e se reproduz na discussão da sociedade organizada. E acho que essa série tem essa característica de permanência que eu estava buscando, né? Quer dizer, 10 anos depois, ela assim, envelheceu pouco na linguagem, né, e na estética dela, assim. Não sei se respondi muito Oi, Marcelo, meu nome é Laura, eu sou da PUC. Eu tenho uma pergunta, já que você é um jornalista com ampla experiência, hoje em dia se diz que o jornalismo se confunde muito com publicidade.
Você consegue fazer uma matéria aprofundada sobre questões sociais, mas se fosse sobre política seria até bem mais complicado, né? Queria saber se você já foi censurado de alguma maneira nessas suas reportagens mais aprofundadas. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, a postura do profissional, do repórter diante da reportagem é a mesma qualquer que seja o assunto, né? Você tem que estabelecer conexão entre causa e consequência, você tem que elucidar os vários a interconexão entre os fatos internos de um mesmo fato. Você tem que dar um sentido ao caos que se apresenta na tua frente. Para mim, a melhor definição de jornalismo é de que o jornalismo é uma forma específica de conhecimento, que é diferente da arte, que é diferente da ciência e que tem as suas próprias leis. E se é uma forma de conhecimento da realidade objetiva, então você tem que transformar aquele concreto num concreto pensado. E você tem que ter ferramentas teóricas para fazer isso. Porque senão você vai ser enganado pelas aparências. Você tem que raspar. Talvez a grande tarefa do jornalismo seja raspar o verniz da aparência, o verniz do preconceito, o verniz do clichê, entendeu? E para isso, isso é um processo do conhecimento, é o percurso da abstração e do conhecimento. Se você tem as ferramentas teóricas para fazer isso, vai ser muito difícil o teu chefe, entendeu? Se você estabeleceu a conexão entre causa e consequência, se você ouviu todos os envolvidos, se você deu o contexto, se você explica e elucida aquilo que está ali na tua frente, vai ser muito difícil para o teu chefe argumentar contra a reportagem, a não ser uma argumentação editorial, do ponto de vista editorial, a não ser, entendeu, como acontece. Isso acontece da prerrogativa das empresas. Eu já fiz um programa inteiro que não foi para o ar. Houve uma divergência entre o que eu apurei, o que eu fiz, e a expectativa que o editor-chefe tinha da reportagem. Ele discordou. Agora, eu estou há 20 anos na TV Globo. Eu entrei em agosto de 1990, fui contratado pela TV Globo. Completei 20 anos. Ninguém nunca me pediu para escrever algo que eu não tivesse apurado, que eu próprio não tivesse visto, enfim. Houve coisas que eu fiz que não foram publicadas, que não foram veiculadas. E isso é da prerrogativa dos editores, dos chefes, dos diretores. E essa relação tensionada é uma relação perpétua, entendeu? Enquanto a gente trabalhar, seja na Rádio da Esquina, seja na TV Globo, seja na Folha de São Paulo, seja na Veja, entendeu? A minha relação com os meus chefes é uma relação de profundo respeito, porque cada um sabe a sua prerrogativa, mas é uma relação tensa, claro. Agora, o que acontece na Globo, eu posso dar meu testemunho aqui, é que não existe medo de discordância, né? Eu já discordei publicamente do meu diretor, na frente de 300 pessoas num debate da Universidade de Brasília. O cara estava lá, o diretor. Cheguei no fim do debate, poxa, saia justa, né? Discordei de ti. Na frente. O pessoal da UNB adorou, né? Discordância na TV Globo, aquela coisa, todo mundo achou o máximo e tal. Mas ele disse para mim, não, pô, faz parte do jogo, é isso aí mesmo e tal. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, vou repetir, jornalista não é moleque de recado. Jornalista não é vaca de presépio. É da natureza da nossa profissão ser inquieto, curioso, livre, pensante e independente do ponto de vista intelectual, né? E interferir na agenda de cobertura dos lugares onde a gente trabalha é prerrogativa da nossa profissão. E quando tu recebe um não tem que ficar brabo, pedir demissão, desistir da profissão. É insistir mesmo, insistir e argumentar e tentar de novo. Eu levei 4 anos, né, para fazer aquela série. Respondi? Marcelo, boa noite. Sou Rafael,
sou formado aqui na Unibrasil. No final do ano passado terminei o curso. Gostaria de te perguntar o seguinte: no início da sua palestra você falou que nem tem ideia se aquilo que você faz, suas reportagens, tem jornalismo literário. Porém, é perceptível que nas suas técnicas que você utiliza para fazer as reportagens, elas são semelhantes com as técnicas que um jornalista utiliza para fazer uma reportagem jornalística literária escrita. No entanto, o que acontece é que quando você lê uma reportagem escrita, você precisa imaginar aquele ambiente da narrativa. Eu gostaria que você falasse sobre esta relação. Na sua reportagem, o desafio de você trabalhar isso com imagens, onde as pessoas não vão imaginar, mas vão ter as imagens e, de certa forma, no final, ter um resultado jornalístico literário, que é o que é perceptível na matéria. Bom, eu realmente, é como eu disse, eu fico lisonjeado de ter sido convidado aqui, mas é uma reflexão que eu estou fazendo pela primeira vez, né? Assim, que eu estou expressando pela primeira vez as minhas reflexões a respeito disso, né? Muitas pessoas já me disseram de que existe, nas reportagens que eu faço, existe um pontos de contato com a literatura. Não é uma coisa que eu faça pensando nisso, né? Pensando em fazer jornalismo literário pela televisão. O que eu penso, e isso é uma coisa realmente, é caso pensado mesmo, é me apropriar da gramática da televisão, né? E a televisão tem uma gramática específica. Existem casos de grandes repórteres de jornal que foram trabalhar na televisão e não entenderam a gramática televisiva. Porque a primeira coisa que o cara chega quando vai trabalhar na televisão é receber o seguinte macete: o negócio é o seguinte, televisão tem uma regra, texto tem que ser casado com a imagem. Isso é a regra da televisão. Tudo bem. Aí o cara vai lá e filma um garoto jogando uma pedra na água. E aí ele escreve assim: um garoto jogou a pedra na água. Casou texto com imagem, né? Mas não disse nada além de uma obviedade. Você não esgarça a significação daquela imagem fazendo uma reprodução literal daquilo que a imagem já está mostrando, né? Então, por isso que o uso da metáfora, né, bem colocada, com parcimônia, porque tem uma outra coisa, né? A televisão é o império da simplicidade, da ordem direta e da frase curta, da frase simples. Porque não tem nada mais irritante na televisão do que a literatice, do que a empolação, do que as muletas de linguagem, porque a televisão tem uma capacidade de amplificar a mediocridade de uma maneira, entendeu, terrível, né? Então, quem escreve mal para a televisão, o negócio se amplifica de uma maneira absolutamente gigantesca, né? E agora, ser simples não é a mesma coisa que ser simplório, né? Eu gosto muito de uma expressão do Antônio Cândido, que é um crítico literário, talvez o mais importante crítico literário vivo hoje no Brasil. Ele escreveu um artigo sobre o Manuel Bandeira e classificou a poesia do Manuel Bandeira como poesia desentranhada. Eu gosto muito dessa expressão, porque ele usou essa expressão para dizer o seguinte: a poesia do Manuel Bandeira é desentranhada no sentido de lavrar o minério e tirar todas as impurezas do minério e deixar só o ouro puro, né? É isso que a gente tem que buscar no jornalismo, acho, de televisão, né? É o texto desentranhado, deixar o ouro puro ali, tirar as impurezas. Até porque, você falou do texto curto, né, que eu escrevo pouco, são poucas frases, porque a gramática da televisão, ela inclui outros elementos narrativos, né? Isso que você está falando, é a imagem, são os ruídos, são as pausas, são os silêncios, é o tempo para o cara que está em casa lá dar uma suspirada, né, e dizer: puxa vida, que coisa, entendeu? Existe ritmo e andamento no texto da televisão, né? E isso tudo tem que ser, não é fácil escrever para a televisão, porque você tem que dominar essa gramática muito específica e tal, né? E como eu te disse, tem grandes jornalistas que são brilhantes no jornal e não entendem, né? O cara aprendeu lá que tem que ser
texto tem que casar com a imagem. Né? Eu, por exemplo, aqui me vem à cabeça, quando fala em... Vocês são muito jovens, mas... Praça da Paz Celestial, em Pequim. Qual a imagem que vem à cabeça de vocês? Assim, da grande imagem emblemática daqueles acontecimentos na China. Alguém tem uma... O cara, o chinês, que com a mão parou uma coluna de tanques. Vocês lembram dessa imagem? O cara sozinho lá, parando uma coluna de tanques. Agora, o que você vai escrever em cima disso aí? Um chinês parou uma coluna de tanques com a mão? A significação daquela imagem ali, ela não necessita de nenhuma frase, entendeu? Para você esgarçar o significado daquela imagem ali, tem que ser uma frase brilhante, entendeu? Ou tem que deixar simplesmente as pessoas verem, né? Então, essa é a dificuldade eu acho que é a dificuldade do texto da televisão, que tem que ser apreendida pelos profissionais que lidam com ele. Boa noite, Marcelo, aqui no fundo. Meu nome é Lúcio, eu sou estudante aqui da Unibrasil mesmo, de jornalismo. E tanto o programa Brasileiros quanto o Profissão Repórter, o Globomar, enfim, são programas que abusam da criatividade, eles fogem do comum do jornalismo, né, do telejornal, enfim, eles fazem reportagens diferentes, abordando sempre temas específicos. Você acha que o jornalismo deve realmente usar dessas artimanhas de fugir do lugar comum sempre? E se existe essa dificuldade de buscar pontos que não foram explorados ainda em outros programas de documentário, assim como o Globo Repórter, enfim? Existe, evidentemente, uma preocupação com a forma, né? Buscar novos formatos, novas linguagens e tal. Mas eu pessoalmente, acho que a gente não tem que inventar a roda. Acho que não tem que inventar a roda. Acho que não tem que buscar pirotecnia, a linguagem clipada, entendeu? Tentar artimanhas estéticas para cativar o telespectador. Ninguém me tira da cabeça que o que o telespectador quer ouvir, quer ver, é uma história bem contada, entendeu? De maneira criativa, uma história que lhe emocione, que lhe arrebate, que lhe diga alguma coisa, entendeu? Que o faça pensar, que o faça refletir, ou que o faça relaxar, ou que o faça... E aí é a preparação do profissional mesmo, né? As pessoas estão muito preocupadas com as plataformas, com as novas plataformas, que realmente são importantes e acho que a tecnologia... Eu, quando comecei no jornalismo, era máquina de escrever, orelhão, a gente tinha que... Para passar uma reportagem de última hora, você disputava um orelhão a tapa na rua, né? Hoje, você pode entrar ao vivo no fundo do mar, né? O Francisco José, outro dia, entrou ao vivo do fundo do mar, né? O William Bonner entrevistou um astronauta em órbita, né? Se eu quiser, eu posso entrar ao vivo da floresta amazônica, ou do deserto do Saara, né? Então... O que a geração de vocês tem à disposição hoje é algo absolutamente fantástico, né? É algo que a minha geração do fax, do telex, do mimeógrafo, entendeu? Sabe, a gente não sonhava com esse tipo de coisa. Para fazer pesquisa, a gente tinha que estivar quilos e quilos de jornal e revista, e enciclopédias, né? Você vai lá no Google lá e pesquisa, né? Então, olha o que a geração de vocês tem à disposição aí, né? Agora, a grande pergunta que tem que ser feita, e eu acho que isso determina a qualidade do nosso jornalismo, é se a esse avanço da tecnologia que a gente tem à disposição, existe um correspondente avanço da ética da nossa profissão, né? E se não há uma busca um pouco afoita demais pelo furo de reportagem, né? Se às vezes, em busca do furo de reportagem, a ânsia frenética de dar na frente dos outros, de botar no blog lá, de twittar e
e de botar informação, se com isso você não está pisoteando a ética, né? Não está dando uma barrigada. Outro dia aconteceu um fato que eu considero muito grave. Em São Paulo, quando um médico... A situação era a seguinte: um bebê morreu depois do parto e foram verificar, tinha um corte de bisturi nas costas do bebê. E aí a família chamou a polícia pediu para ver o corpo, o hospital não autorizou. Aí a família foi para um programa de televisão. Foi denunciar no programa de televisão e os jornais publicaram: bebê morre depois de ser atingido pelo bisturi do médico fulano de tal. Botaram lá o nome do cara. E no programa de televisão, convidaram um advogado lá, e o advogado, dentro do programa de televisão, foi contratado pela família. E aí a família já saiu com o advogado para processar o médico, o hospital e tudo mais. E os jornais de São Paulo, pau no médico. Aí foram fazer a perícia. E foram ver o que tinha acontecido de fato. Era uma adolescente de 14 anos, com uma gravidez prematura de 5 meses, ou 6 meses. O médico tomou todas as providências, tentou evitar, deu o remédio lá para tentar evitar um bebê prematuro, não conseguiu. E aí foi para a sala de cirurgia, lá fizeram a cesariana. Por causa da rigidez da barriga da moça lá, houve um acidente de fato, né? O bisturi atingiu as costas do bebê, mas foi um corte absolutamente superficial. A perícia do Instituto Médico Legal confirmou que o bebê não morreu por causa do bisturi, morreu porque era prematuro, e o hospital não autorizou a polícia aquele dia a ver o bebê, porque a lei assim o determina. Porque o hospital tem a prerrogativa de só, enfim, liberar depois de fazer os exames de rotina e tarará, tarará, tarará. A reputação do médico já tinha ido pro cacete, né? Já foi. O cara já tinha sido condenado pela imprensa e por todo mundo, e você vê, isso foi uma espécie de repetição do caso da Escola Base de São Paulo, né? Quando os pais, os donos da escola foram acusados injustamente de abusar sexualmente das crianças porque a imprensa acreditou na versão de um delegado de polícia sem checar os fatos. Então essa ânsia de você querer publicar o furo e dar antes dos outros, às vezes tem pisoteado um pouco a ética da profissão. Boa noite, meu nome é Sam, eu sou repórter de TV e eu gostaria de saber como foi o processo de desenvolvimento do seu perfil, do seu estilo próprio de reportagem. Não sei, eu como te disse, assim, sempre tive essa preocupação de, primeiro, a aptidão para reportagem de comportamento, né? E depois a preocupação de fazer reportagens ligadas aos direitos sociais, aos direitos humanos. Então, acabei naturalmente, com o tempo, me deslocando para esse tipo de cobertura, né? E aí os caras vão dando corda, entendeu? Você vai indo, vai fazendo as matérias, vai dando certo e tal. E acabei, já tem uns 15 anos que eu estou fora do jornalismo diário, né? Do jornalismo factual, fazendo reportagens especiais. Eu gosto mais de aprofundar temas, né? E tem gente que gosta da adrenalina do hard news, né? Então, meus colegas de Brasília não querem trocar comigo. Eles gostam daquilo lá. Eles gostam de sabe, às 7 horas da noite ter uma informação de última hora e correndo entrar ao vivo no Jornal Nacional. O cara gosta daquilo, né? Eu não, eu prefiro a gente
tentar aprofundar um pouco mais e tal. Eu, assim, com franqueza, não sei, não sei direito como é que foi indo. Pessoal, então, diante do horário já adiantado, nós vamos encerrar. Antes, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, ao Marcelo especialmente, foi brilhante. Eu acho que todo mundo, pelo silêncio parecido com o da reportagem lá que você mostrou no início, o pessoal prestou muita atenção, acho que aproveitou muito bem, né? Você foi muito generoso contando os detalhes para a gente de segredos da profissão, de certa maneira, né? E eu queria agradecer o David, que está transmitindo, o pessoal está transmitindo o Mário também, nós estamos transmitindo pela TV e pelo rádio, as meninas aqui, a Vanusa e a Daiane, que transmitiram pelo Twitter, né? Todo mundo que esteve aqui, as perguntas que foram esplêndidas, e esperamos vocês amanhã. Amanhã nós vamos distribuir a sacola. A Mani, que é a nossa modelo contratada, está mostrando a sacola que vocês vão receber amanhã, que é uma sacola reciclável, que está na moda agora, se vê os candidatos correndo atrás, né? De material retornável, aliás, para carregar coisas recicláveis. E não deixem de vir amanhã, o José Carlos Fernandes é um excelente repórter, talvez o melhor texto da imprensa paranaense, um dos melhores do país. E obrigado de novo, Marcelo, e peço uma salva de palmas para esse grande repórter.